Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do A Mesa do Senadim. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o advogado Américo Magro, que vai falar um pouco para a gente sobre a questão dos deveres e direitos do cidadão nesse período eleitoral. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a nossa primeira pergunta é: quais são os direitos do cidadão nesse período eleitoral? Bom, o primeiro e básico direito do cidadão é votar, né? O voto no Brasil ele é obrigatório, é uma opção que a Constituição de 88 fez. Alguns criticam, na verdade, não só a Constituição. Na verdade, se você pegar todas as nossas constituições, desde a Lei Saraiva de 1800 e nada, Constituição do Império, Constituição da República, o voto sempre foi obrigatório. A diferença é que ele era muito restrito, né? Agora, o sufrágio era limitado a homens ou a homens de determinada renda, que a gente chama de voto censitário. Hoje nós temos um sufrágio universal para homens e para mulheres, só que ele é obrigatório. Quem não vota tem que se justificar perante a justiça eleitoral, né? Porque se você não for votar no dia da votação, no caso imprudente nós só teremos primeiro turno esse ano, porque nossa população não prevê possibilidade de segundo turno, se você não for votar e não se justificar, você, além de ter uma multa aplicada pela Justiça Eleitoral, que é uma multa, um valor extremamente baixo, mas o problema é que você não vai poder cumprir uma série de obrigações civis que depende de você estar em dia com a sua situação eleitoral, como, por exemplo, participar de concurso, tomar posse em concurso, participar de licitação e outros requisitos, né? Esse é o primeiro direito, que é um dever. Na verdade, toda legislação a todo direito corresponde a um dever. E, além disso, nós temos os deveres em geral, que são deveres de boa-fé e deveres de cidadania. Ou seja, o voto é seu. O direito ao voto foi um direito que foi custosamente conquistado, né? Como eu disse para vocês, até pouco tempo atrás, apenas algo em torno de 2% da população votava. Hoje nós temos uma realidade que, em regra, em tese, toda a população tem que votar. Então, você tem que valorizar esse seu direito, que é um direito fundamental e, portanto, não pode se corromper. Então, não se admite, por exemplo, que você venda o seu voto ou que você esteja à disposição de um candidato, de um partido, para fraudar esse processo. E, além disso, a gente tem que, evidentemente, observar todas as regras previstas na legislação eleitoral, né? Porque o cidadão ele tem o direito de votar ativo e passivo, o direito de votação ativo e passivo, que é o direito de votar e de ser votado. Então, quando nós falamos de direito de voto, nós estamos falando também do candidato. E o candidato, que é cidadão, e claro, para ele votar, ele precisa ter os direitos de cidadania dele, ele tem que observar uma série de regramentos muito restritos e muito específicos nas várias legislações que nós temos no Brasil a respeito do processo eleitoral, como o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei das Inelegibilidades e também os regulamentos e normas que a Justiça Eleitoral estabelece. Certo, você falou dessa questão de que nós temos o direito do voto, né? Uma coisa que foi conquistada. Por que você acha que as pessoas hoje em dia ainda assim não dão tão valor para esse direito que elas têm? Se você parar para pensar, se a gente for fazer uma retrospectiva, o direito de voto livre no Brasil ele é algo recente. Se nós pegarmos a Constituição do Império, ela já previa voto. A Constituição na República, sobretudo na República Velha, também previa o voto, né? Em 1932, nós tivemos o voto das mulheres. Mas todos esses períodos foram marcados por grandes restrições. O Brasil teve mais períodos de governos autoritários do que períodos de democracia. Esse período que nós estamos vivendo na Nova República, desde 1988, é uma novidade. Então, qual a grande questão? O brasileiro, nós temos um ponto, ele não está acostumado com a vivência democrática. Nós somos um país que tem um forte desequilíbrio econômico e as pessoas elas se sentem ou não representadas ou distanciadas da política. Então, nós temos primeiro um problema histórico. Nós temos pouca experiência democrática, apesar daí nós temos uma república centenária. E, por outro lado, o brasileiro ele não se vê representado pelos seus mandatários. Isso é um problema que não vem de hoje, né? Que se você pegar qualquer pessoa na rua, um cidadão qualquer, olha, o que você acha dos políticos? A opinião vai ser extremamente negativa. Por quê? Somos países que têm diversos problemas estruturais, diversos problemas econômicos que nós não vemos solução. Na verdade, melhorou-se muito, mas ainda falta muita coisa
para ser feita. E nós vemos no poder público uma certa inefetividade, né? Se você considerar, sobretudo, que nós sempre tivemos um ambiente de coronelismo muito frequente no Brasil. Nós temos o caso, além do voto censitário que eu comentei, o voto do cabresto, as fraudes eleitorais que sempre foram muito frequentes na história política brasileira. Então, o que o cidadão comum ele vê? Olha, eu vivo num país que tem sérios problemas, eu não me identifico com a classe política dominante, e não adianta também eu me insurgir, eu me revoltar ou eu ir votar, porque são tudo jogo de cartas marcadas. Essa é a percepção. Não significa que isso efetivamente hoje que vai acontecer, o processo eleitoral é sério. Mas significa que essa percepção histórica do brasileiro, ela tem um sentido real. E além disso, nós somos, na verdade, um tanto quanto bagunçados, né? A gente não gosta muito de cumprir obrigações e ser obrigado a fazer certas coisas, e é por isso que vem muitas críticas do voto obrigatório, sobretudo entre os mais jovens, que fala, por que eu vou votar, não vai mudar nada, e dos mais velhos, porque o voto é facultativo, né? Para aqueles que estão entre 16 e 18 e mais de 70. E são as faixas justamente que não se veem muito representadas. Os muito jovens se veem distanciados da política, porque não encontram candidatos que fale a mesma língua deles, que tenha as mesmas percepções deles, e os mais velhos ou já estão cansados e desiludidos e falaram, olha, eu já trabalhei minha vida inteira, não quero mais votar, não vai mudar nada. Então isso, infelizmente, acaba prejudicando um pouco o processo eleitoral, porque impede que a gente tenha a percepção dessas duas camadas da população que são muito importantes, que deveriam estar representadas. Certo. Você falou um pouquinho dessas consequências, né? A gente não pode participar de concurso público caso a pessoa não vote. Tem mais alguma outra consequência que pode, que assim, que mostra para o cidadão, olha, você realmente precisa votar, sem o voto você não tem o acesso a essa coisa? Existem muitos cadastros públicos, muitas possibilidades de você exercer certas atividades que estão vinculadas ao poder público, vão depender que você esteja em dia com a sua situação eleitoral, sua regularidade eleitoral. É basicamente como se fosse assim, olha, vote, porque se você não votar, se você não exercer esse processo de cidadania, certos cadastros, certas posições, certas contratações você não vai poder exercer. Mas o maior prejuízo para o cidadão é não poder participar do processo democrático. Uma ideia muito distante, mas é aquela questão, essa frase que eu sempre falo, que não é minha, gostaria muito que fosse, que só participam das decisões aqueles que estão presentes. Né? Então, assim, se eu não voto, se eu não exerço o meu voto, se eu não participo do processo democrático, eu fico infeliz com as pessoas que são eleitas. Está justo eu criticar? Claro, todo mundo tem que criticar, a liberdade de expressão é constitucionalmente assegurada. Mas se eu não chamo, enquanto cidadão, nenhuma responsabilidade democrática pelo Estado político que nós vivemos, se eu não voto, se eu não questiono, se eu não cobro, fica um tanto quanto incongruente eu criticar. Então, além do prejuízo imediato, que é o prejuízo da impossibilidade de exercer certos deveres, certos direitos, perdão, estão condicionados à sua regularidade eleitoral, o maior prejuízo, isso é muito abstrato, mas é verdadeiro, é esse constante distanciamento da realidade política e, infelizmente, a pouca representatividade depois do processo democrático. Certo. Bom, muito obrigada, né? Foi muito esclarecedor, não só para mim, mas tenho certeza que para todo mundo que assistiu. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou até agora. E se você quer continuar acompanhando a Câmara Municipal de Presidente Prudente, é só nos seguir tanto no Instagram quanto no YouTube, que é TV Câmara. A gente se vê em breve.